pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast de Psicologia Organizacional da Unitri, podcast. Na terceira temporada, a gente vai falar aqui sobre o tema A Relação entre Satisfação no Trabalho e Clima Organizacional. Eu sou o Lincoln, sou estudante do sexto período de Psicologia na Unitri e essa é a minha colega Larissa, estudante do sexto período também. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui hoje nossa convidada, Meline Moraes. Ela é formada em Psicologia pela UFO, pós-graduada em Gestão Empresarial pela FAGEM UFO, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV e formada em Coach pela SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching. Boa tarde, Meline. Você pode falar um pouquinho mais sobre você, seus projetos atuais, a sua página pela qual a gente conheceu você e contatou? Então, boa tarde, né, Lincoln e Larissa. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho. Atualmente, eu sou consultora e mentora de RH. Então, dentro da consultoria, eu trabalho tanto com recrutamento e seleção de profissionais, quanto com a consultoria de modo geral e implantação de RHs dentro das empresas. Então, quando eu falo implantação, é desde os processos de entrada mesmo ali, ter um processo estruturado de recrutamento e seleção, esse processo passar por um processo desse profissional, né? Processo de adaptação, integração, os treinamentos, até quando ele sai, entender o motivo da saída ali para poder tratar, dar um diagnóstico e dessa forma melhorar essa questão da rotatividade, que também é um problema que nenhuma organização quer. Além disso, eu tenho um projeto que é para profissionais de RH, com o intuito de ajudar a capacitação. Eu brinco que às vezes a gente escuta algumas coisas no mercado, que o profissional de RH muitas vezes não está tão valorizado quanto ele deveria. Então hoje eu tenho um projeto que é chamado Revo, que a gente fala que é uma revolução, né? Uma evolução de profissionais para a gente revolucionar o RH, para que de fato ele tenha uma atuação estratégica e ele entenda que nada dentro do RH é feito por acaso. Então, tudo tem que estar alinhado a uma estratégia, a um objetivo, e esse projeto é para poder formar vários profissionais ao mesmo tempo. É um sonho, eu sempre gostei muito de desenvolver pessoas e poder desenvolver profissionais de recursos humanos com ações extremamente práticas, né? Que é o nosso objetivo, de práticas que muitas vezes nas formações tradicionais não tem, é o meu objetivo neste momento também. Fala um pouquinho pra gente, Meline, sobre o clima organizacional. Explica pra gente o que é o clima organizacional. Como seria a melhor definição? Quando você fala em melhor definição, eu vou só fazer esse parênteses, porque tem tantos autores bacanas que falam de clima e de todos os construtos da psicologia, né? Tem muita coisa, mas eu vou trazer o Chiavenato, que é alguém que eu gosto muito, fez muito sentido quando eu estudei o Chiavenato. E ele fala que o clima organizacional, ele se refere tanto a aspectos internos, a atmosfera psicológica e as características da empresa. Então, nossa, Meline, mas o que é isso, né? Então, vamos lá. O que são esses aspectos que impactam no clima? Desde as políticas que essa empresa tem, sejam elas políticas de RH ou não, toda empresa tem um conjunto de políticas ali que devem ser seguidos. Ela tem manuais, sejam manuais de código de ética, código de conduta, ela tem valores organizacionais, os relacionamentos interpessoais, né, como eles acontecem. Tudo isso vai formando o clima organizacional. Ele traz para nós, né, também que as relações são muito importantes. Vou só fazer um outro parêntese aqui, mas é muito relacionado ao clima. Hoje, se você pesquisar, tem inúmeras pesquisas oficiais dentro das faculdades que falam o quanto a liderança, tendo uma postura negativa ali, né, uma relação entre líderes e liderados que não é positiva, muitas pessoas chamam de liderança tóxica, inclusive, o quanto ela impacta nessa percepção do clima. Então, o clima é formado por todos esses aspectos que são percebidos ali, né, que são sentidos pelos colaboradores. Uma outra questão importante sobre o clima é que ele é subjetivo, né? Eu queria só fazer esse adendo, assim, desse construto também. Cada pessoa percebe o clima de uma forma. Então, nós estamos todos dentro de uma mesma atmosfera, né? Eu até vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar exemplo porque eu acho que fica palpável, mas assim, aqui na sala mesmo, né? Às vezes tem uma pessoa, o ar-condicionado tá ligado e às vezes quem tá embaixo dele pode estar com calor, ele pode estar chegando aqui pra gente, pra mim tá extremamente agradável, pra você estar próximo e não estar. Então, assim, pessoas diferentes, sob condições muito similares, mesmo assim sofrem influências diferentes, porque nós somos
aquilo que as nossas crenças, valores, comportamentos fizeram de nós. E é dessa forma que a gente vai para o mercado de trabalho. Então, essa percepção de cada um também sobre o clima é individual. E aí, só complementando, né, o que a gente tem falado muito, é um tema um pouco mais novo, pensando em todo o tempo aí que tem a psicologia organizacional. Hoje a gente fala muito de fit cultural. Mas esses, com nomes diferentes, né, esses autores mais tradicionais também falavam muito disso. Enquanto recursos humanos, enquanto psicólogo organizacional, nós temos que estar atentos quem funciona melhor nesse clima dessa organização. Porque o clima organizacional, ele não é algo que muda facilmente. Você identifica ali, de repente, né, que tem um fator que não está muito bom. Você pode, enquanto psicólogo organizacional, reportar isso para a alta administração da empresa, mas não necessariamente aquilo vai ser tratado ou mudado rapidamente, porque nós estamos falando de valores, de um conjunto de normas, de um conjunto de políticas. Então, às vezes, é mais fácil ter um resultado mais rápido, você ir tratando daquilo que for, né, possível, ali permitido, dando visibilidade para essas questões, mas ao mesmo tempo identificando quem se identifica melhor, quem vai dar mais certo ali dentro e quem vai ser mais produtivo dentro de um clima que já existe. E de acordo com a sua experiência, Meline, você poderia falar para a gente um pouco sobre a satisfação no trabalho? Sim. Satisfação da mesma forma, né? Nós temos muitas definições de satisfação no trabalho, mas para a gente lembrar assim mais fácil, eu gosto de trazer que a satisfação ela é um sentimento positivo, normalmente quando se fala em satisfação, né? E tem a parte negativa que seria a insatisfação, mas ela é relacionada a um sentimento. E esse é um sentimento do colaborador em relação ao trabalho, quando a gente fala, né, do tema, do construto, satisfação no trabalho. Tem alguns autores que falam até, dentro do conceito ali, eles já trazem a atitude da pessoa dentro da satisfação do trabalho. Mas eu prefiro, né, ao longo da minha prática, seguir que existe uma série de fatores que causam ali a satisfação ou a insatisfação nas pessoas, mesmo elas sendo diferentes, e que a atitude, ela vem em decorrência desse sentimento de satisfação ou insatisfação. Então, até a psicologia, né, cognitivo-comportamental, ela vai falar para você, né, que existe um processo do pensar, sentir e agir. Então, eu participo, acredito que o agir, esse comportamento, ele vem depois. E como que isso impacta na organização propriamente dita? Olha, o impacto do clima e da satisfação na organização, ele é bem complexo. Eu vou falar para vocês que nas pesquisas, né, ainda, que eu gosto muito de me basear nos estudos, mas quando você vai para o mercado, você vê que aqueles estudos que são mais volumosos, né, confirmaram várias vezes a mesma coisa, de fato, eles acontecem ali. Então, existe uma correlação positiva, ou seja, se eu estou satisfeito no trabalho, normalmente eu percebo aquele clima como positivo, porque aquelas normas, aqueles valores, aquelas relações fazem sentido com os meus valores, com aquilo que eu espero da organização. Então, eu vou falar um pouquinho mais do que causa, né, onde que isso chega, mas que, de modo geral, a correlação é positiva em ter um clima positivo e a satisfação do trabalho. Hoje nas empresas existem, né, e aí vai muito do porte das empresas, mas existe uma preocupação sobre esse tema, não tem como você tratar de pessoas, cuidar de pessoas, não pensar em clima de satisfação, mas algumas inclusive têm núcleos, talvez pessoas, por exemplo, dentro do RH, de outro lugar do administrativo, as pessoas se juntam dentro de projetos que são voltados para a qualidade de vida no trabalho. Então, existe uma preocupação e um cuidado para que a qualidade de vida no trabalho, o clima e a satisfação esteja positivo. Existe uma relação de troca, né? E todo relacionamento é troca, inclusive dentro do trabalho. É uma troca entre o colaborador que está ali, o empregador e o gestor. Você falou um pouco sobre essa relação, né, do clima com a satisfação, mas é possível acontecer de um fator na escala do clima organizacional ser inversamente proporcional a um fator de satisfação no trabalho, como, por exemplo, o fator de coesão entre colegas e a satisfação com a chefia? Então, só para ficar mais claro, né, quando você fala que os colegas têm coesão entre si, tá tudo bem ali naquela equipe, o trabalho em equipe, e a chefia não é vista por essa equipe como positiva. É possível. O que pode acontecer?
aquela equipe trabalha bem, tem uma sinergia dentro das atividades deles, existe uma autonomia, eles gostam do que eles fazem, então dentro da atividade existe uma satisfação, embora o clima com a chefia não esteja tão bom, né? E aí até eu vou brincar e falar assim, né? Eles se dão bem e se juntam para falar mal da chefia, não vai almoçar com essa chefia, não chama a chefia para resenha. Pode acontecer e muitas vezes acontece. O cuidado que tem que ter do olhar do psicólogo organizacional, quando a gente tem uma situação dessa configurada, na verdade é olhar porque não existe uma boa relação com essa chefia, tentar diagnosticar, né? É um problema só da chefia, o que está na chefia está na equipe também, porque como eu falei, é troca, não dá para falar que a chefia é o vilão e essa equipe é uma equipe toda, né? Que tá tudo certo, mas tem que ter um olhar para de repente desenvolver também essa liderança. Por que essa liderança não dá um feedback positivo? Por que ela não reconhece? Por que ela não está próxima desse grupo de pessoas? Porque se o psicólogo organizacional ele não trata a liderança, o que vai acontecer com essas pessoas, né? Eu até citei lá no início, a gente falou um pouquinho sobre liderança tóxica. Alguns vão se sentir sem suporte da gestão e vão procurar outro trabalho. Alguns vão se sentir desmotivados sem o suporte da gestão. E aí, desmotivado, às vezes eu não faço a minha tarefa e você, mesmo você gostando de mim, tendo um bom clima na equipe, quando eu começo a não fazer, você também já começa a não gostar tanto assim de mim ali dentro da sua equipe, porque eu vou impactar na qualidade do seu trabalho. Então, pode ser, né, e com o tempo, a tendência é que se essa liderança não for cuidada, não for trabalhada, talvez até trocada de setor ou algumas peças ali movimentadas, ou simplesmente o problema tratado, provavelmente essa má liderança ou esse problema de liderança, né, também não vou julgar que é uma má liderança, mas que esse problema de liderança, esse problema de relação entre liderados e o líder ali, provavelmente vai respingar problemas e o clima que com o tempo talvez não fique tão bom assim. Então, a função do psicólogo é olhar essas questões. Uhum. E quais as ações que o psicólogo ele pode adotar para poder estar acompanhando esses indicadores e outras ações que ele poderia ter para poder melhorar esses resultados? Quando a gente fala de indicadores relacionados ao clima em si, né, e satisfação, muito tradicional que a gente tem é a pesquisa de clima. Porque a pesquisa de clima é um instrumento validado, comumente usado, que feito de forma correta ali, vai levar esse psicólogo organizacional a entender quais são os fatores que dentro daquela empresa ou dentro de setores em específico, né? Porque às vezes eu olhar essa empresa como um todo, vai me trazer um resultado da pesquisa. E a gente olha assim, né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar remuneração e benefícios. Se eu olho esse tema em si e olho ele ali para 500 colaboradores, eu vou ter um resultado para 500. Mas para eu tratar, normalmente o que a gente faz com os indicadores da pesquisa de clima? A gente vai estratificando, a gente vai quebrando para tentar entender melhor. Porque às vezes, né, a gente pegar um exemplo de uma fábrica, às vezes você pode ter uma estratégia empresarial de dentro daquela fábrica ter uma remuneração acima de mercado, porque normalmente o que acontece com as fábricas? É uma mão de obra que tem alta rotatividade, você tem que treinar de novo, contratar de novo, então isso é um alto custo ali para a organização. Então, às vezes a empresa ela pode ter tido uma estratégia de remunerar melhor a operação para não perder, não ter que ter esse retrabalho constante, e talvez lá no administrativo dela ela tenha um salário até um pouco abaixo do mercado para compensar o custo, né? Falando assim, possíveis estratégias. Então, se eu olhar a pesquisa como um todo, talvez eu não tenha informação de onde eu tenho que agir. Talvez não, nesse cenário eu não tenho. Quando eu começo a estratificar a pesquisa de clima, eu começo a entender aonde eu preciso agir. Porque eu não preciso agir nessa fábrica, mas eu posso chamar a autogestão junto com outros indicadores, preferencialmente, né? Por exemplo, existe aqui uma queixa que o salário não está sendo percebido como justo. Tá bom. As pessoas têm saído, quando elas saem, o que elas falam lá na entrevista de desligamento? Elas estão saindo mesmo porque elas estão conseguindo trabalho com oportunidade melhor e a gente não tem retenção? A gente tem perdido bons profissionais? Então, com um conjunto de indicadores, a gente consegue levar a informação correta e a gente consegue começar a tratar com o suporte da autogestão da empresa. Então, todos os aspectos, né, que a gente vai passar pela pesquisa de clima, salário, relação com a chefia, relação com os colegas, treinamento, que é um item também que eu considero muito importante de ter dentro de uma organização e que impacta na minha percepção, né, de satisfação e de clima. Se essa empresa se preocupa em me desenvolver,
eu recebi treinamentos suficientes, né? Eu me sinto motivado a melhorar, eu tenho oportunidades internas, então todos esses itens que são muito importantes, depois eu vou citá-los em relação ao que impacta, né, diretamente na satisfação do colaborador, eles também estão na pesquisa de clima, e a pesquisa de clima vai nos dar a medida do que a gente deve olhar. Porque se a gente não priorizar o que tratar, a gente acaba tendo uma pesquisa não efetiva, que também pode gerar outras consequências nas futuras pesquisas e na própria credibilidade ali daquela equipe de recursos humanos. Bacana. E como que, na prática, essa pesquisa e essas evoluções que a organização vai alcançando depois da pesquisa, como que isso impacta no colaborador como um profissional? Por que impacta na prática, né? Porque eu fui lá, por exemplo, Meline, Larissa, percebi que a minha empresa não está me desenvolvendo. Ela perguntou na pesquisa de clima sobre os treinamentos e veio lá para mim que não está bacana. Eu gostaria, a maioria das pessoas ali respondeu que acha que está tendo pouco investimento no desenvolvimento delas. Se a autogestão, junto com o RH, percebe e faz um plano correto, o que a gente vai fazer para o ano seguinte? Orçamento para treinamento. Talvez não necessariamente um orçamento caríssimo, né? Mas assim, ó, uma forma que eu gosto muito e é possível você desenvolver dentro. Mentoria. Eu já trabalhei, por exemplo, com tecnologia, e em tecnologia tem aquela pessoa, às vezes, que sabe muito de uma coisa, e ele pode ensinar para o júnior e eu não tenho um custo direto. É claro que eu tenho aquelas horas ali da equipe, a equipe está parando para estudar, mas são investimentos, não é um custo. Mas eu não tenho que necessariamente ter um grande orçamento para ficar trazendo pessoas de fora ou pagando cursos caríssimos fora. Eu tenho que olhar o meu cenário, o que eu tenho de recurso dentro da empresa, o que é a queixa que apareceu ali específica e fazer ações. Então, o colaborador, ele é impactado positivamente na prática, porque aquilo que ele se queixou vai ser tratado, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir cuidado. Por exemplo, nesse aspecto, no ano seguinte, espera-se, né, que essas ações de desenvolvimento aconteçam, que quando ele responder a pesquisa, aquele indicador ali vai mudar. E a gente sempre compara a pesquisa do ano anterior com a do ano atual. Às vezes 2 anos atrás. Porque para eu ser estratégico, eu preciso ter um histórico e mostrar que esse RH está trazendo uma evolução. Talvez ele não vai conseguir evoluir em todos os pontos de uma vez. Então, por isso que também tem que ser estratégico. O que a gente vai atacar primeiro? O que nós vamos atacar depois? Quem que vai ser envolvido? Às vezes, pós-pesquisa de clima, projetos podem ser criados, né? Então, vamos fazer um projeto aqui com um grupo e esse grupo vai tratar X coisa, Y coisa. E também, né, só, sem querer delongar muito assim, falando em prática, tem muita coisa que aparece na pesquisa de clima que se você é um bom escola organizacional, você é um bom RH, você é um RH presente, você conversa com as pessoas, não é surpresa para você. Quando aparece ali que existe uma queixa de treinamento, provavelmente você já sabe. Que é uma coisa assim, muito básica, né, que eu já vi acontecer em volume maior, que é muito objetivo. Às vezes a empresa não tem um plano de saúde de jeito nenhum, ou ela não tem um plano de saúde bom. Tem uma ali que os colaboradores não estão satisfeitos. Vai aparecer na pesquisa, mas dificilmente você não sabe. O que acontece é que chega uma hora que você tem que tratar. Não tem investimento de jeito nenhum, então converse com as pessoas, explique. Não significa que tudo que aparecer ali vai cair dinheiro do céu, do orçamento lá no RH e você vai fazer tudo, né? Outro dia até a gente comentando são lá dentro, né? Eu fiz um post assim, brincando, sonhos de consumo do RH, e um dos lá era tipo chovendo dinheiro, assim, eu fiz uma brincadeira que todos os treinamentos que a gente previu pro ano foram liberados, a gente vai desenvolver todo mundo do jeito que a gente quer, é um sonho de consumo. É raro, né, assim, olhando todas as empresas que a gente tem, todos os cenários, falar que o RH previu desenvolver liderança, previu uma série de coisas e olhou para a equipe técnica, porque quando você prevê desenvolvimento, você tem que prever o desenvolvimento técnico. E que você consegue fazer tudo que você deseja. Mas se você também não age, e se a empresa não quer agir, se ela não quer olhar, se ela não quer cuidar, eu acho que é o momento de você avaliar, você não permanecer ali, porque você quer ver o resultado do seu trabalho também, como psicólogo organizacional acontecendo, ou mesmo essa empresa repensar, né? Ela quer ter uma RH só para falar que ela aplicou a pesquisa de clima todo ano. E na atualidade, assim, Meline, explica pra gente qual que é o maior desafio enfrentado pelo psicólogo organizacional para poder trabalhar em cima do resultado que ele tem alcançado nessas pesquisas de clima. Eu acho que o grande desafio mesmo é você conseguir ser objetivo, trabalhar os números,
Eu acho que muitos de nós, psicólogos, assim, não temos, assim, uma relação tão boa com os números, ou a gente evita olhar para números. Mas se você quer ter um resultado, você precisa, se você não gosta de olhar ou tem dificuldade, você tem que ter alguém na sua equipe que goste, que te ajude. Se ali naquela equipe de RH os números não são tratados, os indicadores não são mostrados, dificilmente você vai conseguir validar junto com essa autogestão ações que de fato sejam efetivas para os problemas, né? Então, como eu disse, você correlaciona inclusive vários indicadores. Aparece uma questão na pesquisa de clima, a gente tem um problema de rotatividade, ou apareceu um problema com a chefia, né? Então a gente consegue saber pelas entrevistas de desligamento quem são esses gestores, ou por outras questões para a gente poder trabalhar esse gestor. Como que a gente vai direcionar? Então, o RH, na verdade, ele tem que ter uma série de números, não só a pesquisa, mas que venham para dar reforço. E contra números não há argumentos, assim, né? Porque eu sei que a gente cuida de pessoas e tem toda uma subjetividade, ela tem que ser considerada, mas, em geral, para você conseguir vender um projeto, fazer uma ação que, de fato, seja um investimento, a alta liderança gosta de ouvir resultados e questões também mais concretas e mais palpáveis. Então, é importante haver um equilíbrio entre aquilo que é sentido, escutado, percebido, emocional do colaborador ali que a gente precisa cuidar, mas, ao mesmo tempo, o impacto disso. Porque uma coisa que eu trouxe, né, pra gente falar, querer um impacto para a empresa mais direto, né, sobre uma equipe desmotivada, baixa produtividade, baixa performance. E aí, a empresa não quer baixa produtividade, não quer baixa performance. Onde que isso aparece? Muitas vezes na avaliação de desempenho. Né? Então, assim, mesmo que eu não tenha uma avaliação formal, de repente eu estou sentindo ali que eu tenho metas, que eu tenho uma equipe que não está engajada, eu como gestor eu percebo. Então, tem vários indícios que o psicólogo organizacional, ali, o profissional responsável pela gestão de pessoas, pode perceber. Outros dois índices, né? Muito delicados e que vão aparecer, absenteísmo e rotatividade. Então, o absenteísmo é caro, a rotatividade ela é cara. E quando eu tenho rotatividade, o que acontece? Eu tenho um custo de uma nova contratação. Eu tenho um custo para treinar esse profissional. Quanto tempo um profissional leva para dar retorno? Retorno mesmo, eu falo secretário, vou de cruzeiro dele, porque eu posso conhecer de RH. Mas a última empresa que eu entrei como gestora, né, quando eu ainda trabalhava no CLT, eu levei um tempo para agregar aquelas políticas, quem que eram aqueles gestores, quem eram aquelas pessoas, como que eu ia impactá-las. Eu levei um tempo para dar resultado. Agora imagina, em gestão normalmente, né, é mais relativo, ao mesmo tempo que demora um pouco mais para ser mais complexo, mas a sua expertise em outras coisas ali também você começa a dar resultado e fazer coisas rápidas. Mas enfim, treinar novas pessoas, você ter uma rotatividade, isso custa. E às vezes você consegue colocar isso na ponta do lápis. Uma outra coisa que eu falo muito, né, impacto para a empresa, imagem, colaborador insatisfeito. As empresas investem quanto em marketing? Muitas vezes, e na marca, e hoje em dia mesmo as empresas menores, né, vão para o Instagram, elas estão investindo em marketing, elas estão preocupadas com a imagem. O quanto um colaborador insatisfeito pode prejudicar a imagem da empresa? O que fala no mercado, né? Por que não se preocupa com isso? Só se preocupa com a imagem de quem já está lá fora. O colaborador, ele veste a camisa, ou não, né? Então, eu falo que a imagem da empresa, ela não tem custo. Então, a gente tem que pegar esses insights, assim, essas sabedorias, e saber pegar os números, pegar essas coisas que não são tangíveis e cuidar das pessoas e pegar isso tudo e levar para a alta administração da empresa e fazer isso virar ações. O desempenho se relaciona com a satisfação e o clima, e qual que é a diferença do desempenho para o resultado? Eu não consigo, assim, né, o desempenho, o conjunto do desempenho, ele vai levar a um resultado final. Uhum. Eu não consigo ver uma diferenciação direta entre o desempenho e o resultado, porque se nós estamos engajados num bom clima organizacional, todo mundo satisfeito, a gente vai trabalhar e vai ter um desempenho que ao longo do tempo vai levar a um resultado positivo, dependendo do que eu tenho que entregar no final do mês, eu já vou ver o resultado do meu trabalho. Uhum. E ele foi impactado por isso. Da mesma forma, né, que como lidamos com pessoas e a subjetividade, tudo isso passa por essas questões, se eu estou desmotivado, se eu estou num clima ruim,
muito provavelmente o meu desempenho vai ser mais baixo, mesmo que de outras pessoas não, tem um equilíbrio, mas todo o resultado ele vai ser impactado por pessoas. Uma coisa que é muito importante, né, vou reforçar, ou, na verdade vou falar porque eu ainda não falei, as empresas, elas podem ter dinheiro da mesma forma, né, que pode ter X milhões de reais e que o concorrente tem o mesmo X milhões de reais. E aí, com esses X milhões de reais, eles podem montar um parque industrial, uma empresa lá muito parecida uma com a outra. E eles podem ter resultados muito diferentes. Né? Ou assim, essa aqui tem um resultado não muito, mas essa aqui é 20% mais produtiva, os acionistas ganham 20% mais todo final de ano, o PLR dessa empresa é bem melhor. E o dinheiro, o parque tecnológico, tudo ali era muito similar. O que diferencia ali dentro? Pessoas. Então, muito provavelmente, a gestão dessas pessoas, as competências que elas foram trazidas também, né? Porque desde lá da seleção, você está trazendo pessoas, você está contribuindo para essa empresa ser uma empresa bem-sucedida e ter um resultado, ter um sucesso. Eu vejo mais como que é algo quase como que uma consequência. Não dá para diferenciar tanto. Eu não consigo diferenciar tanto, porque eu acho que o meu desempenho vai levar para o resultado. Quando eu avalio o desempenho, vamos falar da avaliação do desempenho, né? Que é uma coisa assim, que faz parte da minha rotina, assim, do meu domínio. Quando eu estou ali avaliando o desempenho da pessoa, também o resultado que ela entregou vai ser avaliado. Dentro da avaliação do desempenho, você olha algumas métricas, né? Mas no final das contas, o que importa é o resultado. Você tem uma boa comunicação? Qual que é o resultado que ela leva? O que adianta ter uma competência maravilhosa? Sei lá, eu sou excelente comunicador, mas eu trabalho lá na controladoria, não preciso comunicar muito com ninguém e aquilo não impacta no resultado do meu trabalho. Então eu acho que em relação ao desempenho e o resultado, as competências, tem que estar tudo alinhado ali com aquele cargo, com aquela expectativa para que o processo aconteça e o resultado seja atingido. Bom, esse foi o nosso segundo podcast da terceira temporada. A gente agradece a todos que nos assistem e aguardamos vocês para o próximo. Eu quero agradecer a Meline por ter aceitado o nosso convite. Foi muito rico. Eu acho que para os ouvintes, tanto que estão na área de psicologia e interessados pela área de organizacional, tanto para possíveis trabalhadores também que vão ouvir e são impactados, né, por essas pesquisas de satisfação e clima, às vezes não entendem tanto. Hoje, graças a esse episódio, tem oportunidade de entender um pouco mais. Muito obrigado, Meline. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Eu que agradeço.